A TV Bento Podcast, nosso programa aqui dentro da Escola Bento Abelaira, escola estadual aqui do estado de São Paulo. É uma alegria mais uma vez estar aqui nesse lugar, no meio de pessoas inteligentes, para ter papos inteligentes e poder contribuir um pouco com a nossa sociedade, com algumas reflexões sobre o nosso dia a dia e tudo mais. Meu nome é Wesley, eu sou o professor Wesley. Estou aqui no Bento Abelaira desde 2024 e eu quero já agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui. Vou pedir primeiramente para a nossa aluna Isabela dar as suas boas-vindas. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês e eu fico muito grata pela oportunidade. Eu me chamo Isabela. A Isabela com nós aqui, do nosso aluno do 9º ano, e também já quero agradecer aos nossos amigos aqui da Ronda Escolar por ter aceitado esse convite também de estar aqui. É muito importante, já de antemão, vocês estarem aqui para ter essa proximidade também com os nossos alunos, com a comunidade e tudo mais. Agradeço, peço para vocês primeiramente se apresentar e dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos. Bom dia, meu nome é Cabo Negro, estamos na Ronda Escolar aí por volta de 9 anos. E é uma oportunidade aqui muito boa para estar fazendo essa integração aí, né, com alunos e com familiares, esclarecendo um pouco mais sobre a ronda escolar dentro da escola. Muito bem, Cabo Negre e Cabo Nissimura. Cabo Nissimura, estou há 2 anos na ronda escolar, sou parceiro do Negre nas rondas. Isso, muito bem. A nossa pergunta de hoje aqui, né, a autoridade, por que é tão difícil confiar? A gente vê aí algumas notícias, algumas situações direcionadas a essa questão, né? Quando uma viatura da polícia militar entra na escola, o que passa pela sua cabeça? Segurança, medo, desconfiança ou aquela sensação de alguma coisa está errado? A verdade é que muitos jovens crescem vendo a polícia apenas nos momentos de conflito. Mas será que essa é a única função dela? Hoje nós vamos conversar sobre confiança, autoridade e prevenção. Será que a distância entre os jovens e os policiais nasce das experiências que vivemos ou das histórias que nós ouvimos? Essa conversa pode fazer a gente enxergar a presença da ronda escolar de uma forma completamente diferente. Para a gente começar a conversar dentro desse nosso tema sobre a questão da ronda escolar, né, a confiança se perdeu. Essa é a nossa primeira pergunta. Vocês percebem que no dia a dia de vocês, quero primeiro que a Isa já vai pensando no que ela vai colocar aí, né? Primeiro de vocês percebem que a comunidade, os alunos, têm perdido a confiança no trabalho de vocês? O que vocês têm analisado assim? Isso também dificulta o trabalho de vocês? O que vocês podem dizer nessa primeira questão aí sobre a confiança na pessoa de vocês, na autoridade de vocês aí? Eu acredito que por esse próprio período que a gente já está aí como ronda escolar, muitas vezes essa desconfiança realmente vem por experiências que às vezes não são exatamente dela, né, desse aluno que tem essa certa desconfiança. Às vezes algumas experiências, até mesmo familiares, experiência do bairro, experiências como redes sociais, que não é uma experiência própria, não é algo que ele vivenciou com a polícia militar. E isso acaba trazendo para ele apenas uma situação de hostilidade e às vezes, né, da forma como que o policial está conduzindo uma ocorrência que já está em conflito. Quando a gente tem a ronda escolar, que é um objetivo maior, que é de estar aí fazendo essa integração aí de aluno, professor, a polícia militar, com o próprio convívio, com a própria experiência de estar dentro da escola, com a própria experiência de estar conversando com esses alunos, pode estar mudando um pouco e tem mudado um pouco essa visão do aluno. Entendi. E essa questão, para você, Cabo Nissimura, as pessoas estão perdendo a confiança em vocês? Vocês acreditam que tem, igual o Negre falou, né, de ver outras ocorrências, ver outras situações, às vezes descontextualizar também, tem um pouco disso? O que vocês têm, que você tem percebido nessa questão? A grande maioria tem essa visão porque realmente ouve falar, vê em rede social e nunca é uma experiência que aconteceu diretamente com elas, né? Então acabam tendo essa visão errada da polícia militar e acaba até atrapalhando, como você relatou ali, que a segurança não é só a nossa função, né? A segurança de toda a comunidade. Então auxilia a gente quando os próprios pais, os alunos se preocupam com a segurança dentro e fora da escola, né? Entendi. Isa, o papel da Isa aqui é muito importante também, né? Que a gente quer ouvir também na voz dos nossos alunos,
que são protagonistas dentro da escola, né? Você percebe que existe essa quebra de confiança? Você atribui, o que você ouve aí nos corredores da escola e tudo mais? Eu queria dizer primeiramente que tudo que eu falar aqui não é nada contra vocês nem nada, é mais a minha visão mesmo e do que eu enxergo e do que eu vivenciei com polícias e tudo mais desde quando eu era pequena. Eu acho que não é a questão da confiança ter se perdido, eu acho que vem disso mesmo, né, de como aquele adolescente cresceu quando era menor, das convivências que ele teve, né, com a polícia, e também porque a gente vê muitos casos de policiais que acabam tendo aquele abuso de autoridade, né, que acabam tomando medidas extremas que não precisava. Então eu acho que às vezes a pessoa ela pode ficar com uma certa insegurança ou um certo receio, né, de acabar sendo injustiçado ou algo do tipo. Entendi. Esse é um problema que eu sempre converso com os alunos, não sei se vocês percebem disso, né? Existe, porque antes de ser ronda, antes de ser polícia militar, existe um ser humano por trás, né? E eu vejo, assim, às vezes o que a Isa falou, né? De como os policiais abordam alguma situação desse estilo, né? Às vezes a gente acaba vendo uma situação e acaba generalizando, né? Vocês pagam um pouco o preço por alguma situação que às vezes saiu do controle, porque eu não estou querendo dizer que igual a Isa falou, né? Não é vocês, não é a polícia militar, é uma outra situação. Isso vocês percebem que atrapalha um pouco o trabalho de vocês? Como que vocês lidam com essa situação de ter que, vamos dizer assim, né, responder teoricamente por outras situações que acabaram um pouco diferente? Eu acredito que dentro desse contexto realmente você tem às vezes um papel fundamental e que às vezes uma ocorrência ou outra que possa estar amplamente divulgada, né, numa situação que não foi tão bem controlada. E o que a gente procura mudar também é a conscientização, né, geral. Porque se você tem um aluno aí que tem essa base dentro de casa, que não é autoritarismo, mas sim autoridade, sim. Esse aluno, se ele já enxerga o pai e a mãe como autoridade, se ele passa a enxergar os seus professores, né, o corpo docente da escola como uma autoridade, não autoritarismo, ele já começa a minimizar essa visão. E muitas vezes, às vezes é transferido para nós a cobrança, né, dessa autoridade, a cobrança dessa situação de disciplina e de bom convívio dentro da escola. Então acaba que ele finalizando vai estar vendo assim, quem está me cobrando, quem está tendo essa hostilidade maior talvez seja a polícia militar. E muito disso às vezes não haveria necessidade nem exatamente de estar uma ação policial militar, mas sim uma ação de conduta que já vem sendo preparada e melhorada dentro de sua própria casa. Entendi. Essa é uma situação que a gente vai falar já sobre a questão de autoridade, né? O quanto a gente tem percebido aí nessa questão da falta de autoridade. E como que você lida com isso, nessa questão de outras situações? E vamos falar a verdade também, eu não sei se a Isa também pode discordar também, né? Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que todas as coisas positivas muitas das vezes não saem, mas aconteceu alguma coisa. Acho que é mais. Você acha que é também uma questão pelo apelo, pela visualização? Olha, eu acho que não é uma questão de que não sai, mas é porque é muito difícil. Eu mesma, com todas as experiências que eu tive com polícias, e que foram muitas, a maioria delas foi sim um caso de injustiça. Eu falo na questão desse abuso. É claro que a polícia está lá para poder fazer o seu papel, para poder colocar limites ali na situação, colocar um controle, só que muitas das vezes acaba tendo aquele abuso de autoridade sim. Então eu acho que não é uma questão de que não saem as coisas positivas, é porque se a gente colocar numa balança, pesa mais o lado negativo do que o lado positivo. E essa questão, né, antes de você falar, é igual o Negri falou, né? Às vezes é uma situação que chega que poderia ser evitada lá antes, dentro de casa e outra situação, né? Porque depois a gente costuma até dizer assim, né? Alguém tem que fazer o papel ruim, né? Enfim, mas já a gente vai falar sobre isso. Você percebe que essas situações atrapalham o seu trabalho? Como que é essa questão? Olha, atrapalhar, não sei bem se atrapalha, mas eu posso garantir que o meu trabalho do Negri, nós cumprimos com toda responsabilidade que nós carregamos. Então, o trabalho dos outros, se você teve uma experiência ruim, não tem como opinar. Uhum. Mas eu sei do meu e do Cabo Negri, né? Eu sei que às vezes muitas pessoas têm experiências ruins, mas eu sei que o trabalho da ronda escolar vem sendo feito todos os dias.
com essas experiências ou não, também é difícil para nós aqui do outro lado, porque a gente lida com um público que não é muito fácil de orientar às vezes. Sim. Até o fato que o Negri explicou da autoridade. Então, eu sei que a Ronda Escolar tá aí para proteger vocês e orientar, tá? Com certeza. Sim. A Ronda Escolar, eu conheço o Negri desde 2018, quando trabalhei no Darcy Ribeiro, né? E particularmente acompanhei muitos trabalhos exitosos, né, nesses últimos anos aí. Estou indo para 10 anos de sala de aula, conheço o Negri aí pelo menos há uns 8 anos. Mas a gente vai falar do próximo tema também, sobre a questão da autoridade. Antes de seguir o próximo tema, eu já quero que você também já vá escrevendo lá embaixo, nos nossos comentários, se a autoridade, porque está tão difícil confiar, ou qual que é os problemas, ou a Polícia Militar também está nesse sentido, como nós falamos, pagando um pouco do preço por essa situação. Já segue o nosso canal aqui, @tvbento_podcast, no nosso Instagram, @tvbento.podcast. Lá a gente tem os cortes em relação ao nosso trabalho aqui, a essa nossa conversa. Depois você consegue acompanhar também uns melhores momentos por lá. E o bloco 2 que a gente vai trazer aqui agora, autoridade virou uma palavra ruim? É exatamente essa questão que a gente está falando. Eu já quero dar a primeira a introdução. A mãe já não é autoridade, o pai não é autoridade. Aí ele chega na escola, o diretor também não é autoridade, porque se não respeita o pai e a mãe, aí não respeita o pai e a mãe, não respeita o diretor, não respeita... Nós temos um problema, esse é um problema que vocês percebem, que essa quebra dessa hierarquia, como que a gente vocês têm enxergado aí, igual o Negri falou, né, de chegar, poderia ter evitado essa situação lá atrás, essa questão da autoridade. Vocês percebem que tem se quebrado, como que vocês têm visto essa questão? Realmente acho que muito parte disso aí, porque até mesmo às vezes aquele aluno que tem uma maior experiência com o policial militar, ou se ele tem muitas experiências com o policial militar, precisou de ter um motivo para estar chegando naquilo ali. E às vezes, né, esse freio, vamos dizer, ou esse limite que vem para ele ali, já não, como falamos anteriormente, não precisaria ter chegado até ali. Então a figura mais ostensiva que essa pessoa vai estar vendo é da Polícia Militar. A gente tem experiência, como estou dizendo aí, há 10 anos só de ronda escolar, e eu tenho filho de 12 anos, tenho filho de 28 anos de idade. Então a gente vê que quando você dá essa noção, essa conversa, esse entendimento de limites, porque se eu tenho toda a liberdade, desde que eu não esteja ultrapassando a liberdade do outro, o espaço do outro. E hoje em dia eu vejo dentro da escola um pouco muito disso. A pessoa quer ter seu espaço e sua liberdade, mas ela esquece um pouco da liberdade e do espaço do outro. E a hora que vem uma limitação, essa pessoa que vão trazer ela mais para a realidade, para esse bom convívio, talvez deixe ela com uma experiência um pouco ruim, ou que não vai gostar, que é própria até do ser humano, né? Ele não gosta de estar ali tendo essa conduta, essa cobrança dele. E eu acho que está faltando um pouco muito disso aí. De você saber que você tem toda a liberdade, você pode questionar, você pode entender, mas eu tenho que saber que sempre tem um outro ser humano do outro lado. Que para mim ter essa liberdade, para mim ter essa expressão, eu preciso estar respeitando o espaço do outro. E a hora que você chegar em alguém, se você está com uma cadeia de limites ali, meio um pouco falha, um pouco de dificuldade, na hora que chegar alguém que vai estar tentando te impor um pouco mais de limites, isso aí vai te constranger e não vai gostar que você tenha uma boa experiência. Não que não tenha trabalhos aí que realmente, né, que se expõem, que não deveria ser daquela forma. O próprio entendimento até da própria polícia militar, até mesmo talvez a experiência até do próprio policial, é de estar agindo exatamente já no momento de conflito, de não ter essa convivência com o aluno, de não ter essa convivência mais próxima com a sociedade, e você está chegando só num momento de crise, um momento de... Na hora que o fogo está pegando, aí que você chega. E aí que acaba sendo uma boa experiência para as duas partes. Às vezes tem um pouco a ver do que a Isa falou, né? Dessas experiências, porque eu percebo que, igual o Negri falou, né? Já chega numa situação que já, às vezes já está fora do controle, uma situação que já talvez poderia ter sido evitado antes, né? Enfim, a autoridade virou uma palavra ruim? A autoridade se tornou uma palavra ruim, mas porque hoje em dia a maioria das pessoas elas não querem ser cobradas, não querem ser fiscalizadas, então eu acredito que seja até
compreensível que tenha se tornado algo negativo, mas é uma figura necessária para mediar ali o que é certo e o que é errado nesses momentos críticos aí, principalmente no ambiente escolar. Isa, a sua palavra é extremamente importante. A autoridade virou uma palavra ruim? Eu acho que tem sim a ver com isso que vocês falaram, né? Sobre essa questão de pessoas que não conseguem entender uma certa ordem quando vocês dão. Mas eu não acho que a palavra autoridade tenha se virado uma palavra ruim. Eu acho que o problema é quando o policial usa isso como se fosse um poder para poder humilhar, ou às vezes atingir, ou deixar aquela pessoa se sentindo coagida, né? Ou quando o policial chega com muita agressividade, tanto na forma de falar, ou às vezes tanto na forma física também. Então eu acho que não é uma palavra que se tornou ruim, depende da forma que você vai chegar para ter aquela abordagem, né, com a pessoa. Mas é claro que envolve isso que vocês falaram. Tem gente que realmente não aceita ser mandado, né, não aceita ter uma voz superior a dele, então eu acho que tem a ver com o que vocês falaram também. Eu posso trazer outra questão? Quando a gente estava preparando esse tema também, a Isa pode falar um pouco melhor. A nossa cultura, a questão daquilo que os jovens consomem. Por exemplo, eu já ouvi músicas que falam mal do policial, falam mal de autoridade, que as músicas hoje são muito egoístas, né? Vocês percebem que essa questão também cultural, eu sinceramente, assim, já vou dar até a minha opinião, né, talvez até um pouco polêmico, eu sou contra a música que faz apologia ao crime, porque eu sou, nessa questão, se a gente está falando de prevenção, como é que nós podemos viver num país que as músicas fazem apologia ao crime? Como é que nós podemos viver num país que as pessoas falam mal da autoridade, no sentido assim, já usa na tatuagem, já usa algumas expressões assim, que eu percebo, não sei se a Isa também, eu quero que você fale sobre isso, tá, Isa? Porque eu percebo que as pessoas, os jovens, eles são influenciados por essas pessoas que estão produzindo esse tipo de conteúdo, entendeu? E acaba refletindo, porque como é que a gente vai falar de prevenção se a própria cultura está incentivando os jovens a ir contra vocês? Isso para mim é perigoso e é ruim, entendeu? Não é saudável. Alguém quer começar a falar sobre isso? Posso? Pode. Eu acho que essa questão de músicas, claro que tem, né? Mas eu acho que não tem que ter aquela questão de eu sou contra esse tipo de conteúdo, eu sou a favor desse tipo, porque, querendo ou não, isso vem, principalmente, você pode ver que a maioria dessas músicas são de pessoas periféricas que começaram lá de baixo, então com certeza são pessoas que passaram, né, com essa questão de polícia, e é daquilo, né? É porque tudo leva ao mesmo ponto, né? Da questão de onde aquela pessoa cresceu e com o que ela viu ao redor dela. Então, às vezes, para ela ter uma atitude dessa, como músicas, né, é em base do que ela teve na casa dela ou de experiências que ela teve com policiais. E eu não acho que seja uma questão de ser influenciável, né? Eu acho que cada um tem que acreditar naquilo que quer e enxergar a sua própria realidade, né? E não porque, fulano acredita, então eu acredito também. Eu acho que cada um tem que ter a sua própria cabeça, o seu próprio pensamento. Mas é claro que hoje em dia não acontece assim. Tem muitas pessoas que são influenciáveis, mas eu acho que não tem uma coisa muito certa a se fazer do que é certo ou do que é errado sobre essa questão de músicas. Isso atrapalha um pouco? O que vocês vê sobre essa questão cultural do nosso país, hein? Discordo um pouco dela, porque eu acho que é uma questão, se nós formos tratar de um ponto específico, né, se eu for falar, não, só da música, só do professor, e é o geral. Se você está num bairro, como você diz, numa questão periférica, onde as pessoas têm uma situação um pouco mais difícil, ou que acaba se influenciando naquilo que a sociedade não espera. Você vai ter uma experiência, às vezes, estou falando num contexto geral, se eu tenho dentro da minha família, às vezes, pessoas que não estão com uma conduta bacana, legal. Se eu vou ouvir uma música, eu ouço uma música que me traz a contrariedade daquilo. Aquilo que me faz uma apologia ao crime, aquilo que me faz apologia àquilo que não está de uma maneira social correta. Se eu vivo tudo aquilo de uma maneira que me induz a ter um certo tipo de pensamento, dificilmente eu vou chegar até mesmo um policial militar, um professor, alguém que me cobre essa questão de autoridade, que não é autoritarismo, mas é sim que te dá a consciência de que você precisa respeitar leis, precisa respeitar regras. É muito mais difícil eu viver uma pessoa que tem um contexto geral, né, que às vezes ela tem um problema até mesmo
familiar, ela tem um problema às vezes com amigos dentro da escola, ela ouve música que leva ela a isso, chega uma pessoa, um policial, seja um professor, e querer mudar a cabeça dessa pessoa. Porque por isso que eu vou, é um contexto geral. Se você já vive aquilo que de repente não te traz o contraditório. Se você ainda tem uma música que também te leva ao contraditório. Alguém vir te trazer para o lado socialmente correto, porque a gente é vida em comunidade. Então sempre o bem maior é pela sociedade que você vive. Pelo menos porque leis e regras se modificam até mesmo dentro do ambiente onde você vive. Então eu acho que num contexto geral acaba tudo que se influencia assim. Mas eu acho que tem aquela questão, né, de que cada um tem que saber o lado que tem que ficar, cada um tem que saber o lado de que tem que seguir. Claro que tem pessoas que são influenciáveis, mas nem todas. Não é porque eu escuto uma música, porque eu tenho amigos que, sei lá, estão na vida errada, que eu vou entrar pra essa vida também. Entendi. Você vê essa questão, Nissimura, nessa questão da cultura, ela impacta muito no trabalho da Polícia Militar? Se a gente for ver só a música isoladamente, a música é uma coisa inofensiva, realmente não vai influenciar ninguém. Mas pessoas ouvem essas músicas, né? Então, quando um jovem, ele acaba ouvindo ali um discurso de ódio que propaga o crime, que propaga a violência, é muito difícil a gente falar que não vai influenciar. Hoje o jovem, ele é facilmente influenciado, obviamente não são 100%, mas a grande maioria vai ser influenciada por músicas que propagam essa violência. E como o Cabo Negre relatou, se ele vive num ambiente que tem a violência, que tem essa criminalidade, ouvir esse tipo de conteúdo, consumir esse tipo de cultura, pode retroalimentar essa situação de violência, de criminalidade, por mais que não 100% sejam influenciados, mas a gente acaba gerando um ambiente para ele ser influenciado por esse tipo de conteúdo. É mais difícil a gente trabalhar, eu acredito que nós estamos acostumados a lidar com jovens que têm essa visão da polícia, que têm essa visão de consumir esse conteúdo, e que é normal, tá? A gente também aqui, eu não dou um preconceito com quem vai ouvir esse tipo de música, mas desde que não afete o nosso trabalho e desde que não influencie de forma negativa outras pessoas ao redor dele, sem problema nenhum. Acho que é o que você está falando, que a Isa falou, né? Acho que a música, vocês estão falando, né? A música não tem problema desde que ela não influencie o seu contexto, né? Mas, enfim, essa questão que eu queria trazer para vocês, né, da questão cultural, mas a gente vai para um próximo bloco aqui já também. Agradeço a todos vocês que estão por aqui. Já escreve nos comentários aí, autoridade, por que é tão difícil confiar, a confiança se perdeu, a autoridade é uma palavra ruim. E a gente vai chegar aqui agora no nosso terceiro bloco. Antes de mais nada, siga, deixa o like aqui no nosso vídeo, @tvbentopodcast. Também não esqueça de seguir o nosso Instagram, @tvbento.podcast. Lá temos os nossos melhores momentos e aqui os seus comentários também a gente pode trazer nos próximos vídeos, beleza? O que a ronda escolar realmente faz? Você sabe o que a ronda escolar realmente faz? Olha, mais uma vez eu quero só falar, tá, que tudo que eu tô falando é o meu ver e do que eu vejo. Claro que às vezes pode ter um outro aluno que teve uma outra experiência, ouviu outras coisas. Eu acho que aqui na escola mais aquela questão de que vocês veem no dia a dia, vê como que tá, passa às vezes de sala em sala, tipo, vamos supor, as salas às vezes estão um regaço, vocês chegam, dá aquela acalmada. Mas eu não vejo, assim, tendo aquela ação, aquela proximidade mesmo com os alunos, sabe? Aquela questão de ter um contato ali, uma conversa ou algo. Então, eu mesma já vi vocês, assim, mas muito superficial, né? É a primeira vez que eu tô tendo contato com vocês, de estar falando, de estar conversando mesmo. Então, eu acho que a ronda aqui, pelo que eu vejo, claro que acontece outras coisas, né? Com a gestão da direção, outras conversas, mas pelo que eu vejo, é mais aquela ronda, né? Olhar, ver as salas, mas não tem aquela aproximação com os alunos. Se você não tá vendo eles, é um bom sinal. Com certeza. Fala um pouco do trabalho de vocês. É difícil, acho que até pra Isa perceber, né? Com certeza. Tá ali dentro da sala de aula e às vezes ela não... justamente esse espaço que a gente tá dando para que vocês possam falar justamente sobre essa atuação e qual que é o princípio também aí de vocês nesse dia a dia, o que vocês fazem e tudo mais. Vocês andam com o carro comendo rosquinha, como é que é?
O trabalho da ronda escolar realmente é muito mais esse de aproximação, de integração, do que a da ação. O que nós falamos ali, realmente, experiências vão ter diversas, né? Eu, pelo próprio tempo de ronda escolar que eu tenho experiência aí de aluno até com síndrome de Down, que a hora que chega dentro da escola já me reconhece. Às vezes a indisciplina dele, pela própria situação que ele vive, ele já muda o comportamento e de amizade. Já tive alunos aí que até com problemas psicológicos grandes, que eu tive que intervir, criei essa confiança nesse aluno, e aquela situação até mesmo de suicídio deixou de ter, e hoje essa aluna vem em mim e fala: nossa, você não sabe o que você trouxe para a minha vida, a experiência que você trouxe para a minha vida aí. Alunos que já tive oportunidade por estar dentro da escola e ter um tempo maior, e às vezes o primeiro contato dele não ter sido uma experiência legal, bacana, porque era aquela experiência de imediatismo, tinha que se resolver o problema na hora do conflito. E que posteriormente teve a oportunidade de a gente sentar, conversar, ver o que trazia ele a estar vindo com esse comportamento dentro da escola, falar sobre experiência de vida nossa, experiência de vida da minha própria família, e mudar o conceito desse aluno. Então, onde eu falo que muitas vezes experiências que a gente vivencia, lugares que a gente vivencia, vão influenciar como um todo. Aqui nessa própria escola tem experiências que alunos vão ter experiências não muito boas, e como você diz, às vezes você mesmo não participou, mas eu já participei até de programas aqui com parte esportiva da escola, da gente estar ali. Eu já tive interatividade com o aluno ali na hora do ping-pong, mas muitas vezes, né, tem as outras escolas, as outras salas de aula que estão recolhidas ali, e não vivenciou esse momento, não vê essa situação. É onde eu falo que o principal problema nosso é realmente estar fazendo essa integração aí de conflitos ali, de não ter essa experiência com o professor, mas que o professor esteja contente com o aluno, com o comportamento do aluno, que o aluno entenda, né, aquele espaço dele, que ele tenha essa liberdade dele de questionar, de vivenciar, mas que ele entenda para não estar invadindo o espaço do outro. E a gente está ali para ajudar, não só nesse conflito de disciplina, que se vocês forem ver antigamente, na minha época nem tinha ronda escolar, vamos dizer assim, mas existia essa disciplina que já vinha desde casa. Então é para estar fazendo essa integração, e não só isso, né? A gente não está aqui só para a questão disciplinar de aluno, principalmente para a segurança da própria escola, para a segurança externa, que hoje em dia também é um problema, né, que antigamente quase não existia, hoje você vê um problema externo. Vocês trabalham nessa parte externa também, do que está em torno da escola ou não? O externo, o papel da ronda escolar, que eu digo, é com mais integração você tem até com próprios alunos, com professores. Às vezes você vai vislumbrar um problema que estaria ali fora, até mesmo por causa dessa proximidade, um perigo, um risco, né, um pai de aluno, mãe de aluno que está visualizando uma coisa numa entrada de aluno e que passa a ter essa confiabilidade ou passar essa situação para uma ronda, para que seja preventivo isso, antes mesmo de alguma coisa mais grave aconteça. Então, para nós também é esse papel de segurança dentro, é esse papel de segurança do professor em relação ao contexto. Então, é um trabalho muito mais preventivo mesmo. Essa prevenção de segurança externa, essa prevenção de segurança em relação a drogas dentro da escola, e essa parte disciplinar, que é onde o aluno ele realmente acaba enxergando um pouco mais e talvez de uma maneira distorcida, é nessa cobrança disciplinar, que realmente essa cobrança disciplinar, se começar a ter uma interatividade melhor até do próprio professor do aluno, que ele entenda o papel do aluno, o papel do professor, isso diminui muito, porque isso diminui uma intervenção acima, que é uma intervenção que às vezes deveria estar começando mesmo da sala de aula. Como a gente disse anteriormente, lá de casa, né, eu já tenho esse conceito, e isso ser muitos conflitos, eu vejo que hoje deveria ter sido resolvido ali, já com o próprio professor e aluno. E muitas vezes já começa ali, já começa a não ter essa integração, esse entendimento. Porque a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo, eu tenho menos conflito. É isso o pensamento que eu tenho aí. Eu vou deixar o Nishimura falar também, mas eu queria compartilhar com a Isa também, com todo mundo que está acompanhando, né? Eu já presenciei, já acompanhei várias interações do Negri, particularmente, né? E eu sou suspeito de falar do Negri, porque todas as vezes que eu vi essa abordagem dele com o aluno, sempre está tratando de uma conscientização, assim, né? Às vezes já vi ele falando grosso já também, que algumas situações, mas todas as vezes, Isa, que eu presenciei,
ele tentando levar o aluno a uma reflexão daquilo que ele estava fazendo, né? Isso é parte também de uma formação que a polícia oferece para vocês, ou isso é de vocês mesmo, que vocês ganharam de bagagem ao longo do trabalho de vocês? No caso do Negri, ele tem mais experiência que eu, mas também faz parte da nossa formação, né? Mediar o conflito, ao mesmo tempo orientar a pessoa, porque a orientação eu acho que é a melhor forma de prevenção. Então, uma vez que ela coloca na cabeça dela que ela fez errado, né? É melhor para ela, melhor para nós, melhor para os alunos que estão ao redor dela. A Ronda Escolar faz esse sistema de prevenção. Talvez você não tenha visto muito a gente, porque muitas vezes nós chegamos na instituição, na escola, e a gente já tem uma demanda. Então a gente chega para tentar conversar com o aluno, orientar, a gente já chega, já tem uma briga, já tem, às vezes um aluno está com um objeto na mochila que não pode estar trazendo, muitos desacatam ao funcionário. Então são muitas ocorrências que a gente atende antes de conseguir chegar no aluno e conversar com ele para a gente entender como que está sendo o ambiente escolar dele, como está sendo a sala dele. É difícil, não é sempre que a gente consegue conversar com o aluno, né? Por conta dessas demandas, mas quando vocês não vê a gente ainda está trabalhando, a gente está conversando com a direção está atualizando a gente dos casos de ocorrências policiais que tiveram na escola. Muitas vezes a gente está lá fora no portão, prevenindo algum tipo de briga que pode acontecer na entrada ou na saída de alunos. Muitos pais chegam na gente e falam, aquele aluno ali ou aquela pessoa ali não é aluno, mas está ali no portão, está essa semana, a gente está achando estranho. Então, muitas das vezes, quando os alunos não veem a gente ou acham que, esse Ronda Escolar só passou, mas aqui na direção, ali fora, a gente está trabalhando o tempo todo. Legal. Eu queria que a Isa finalizasse nosso bloco falando um pouco sobre como que os seus colegas, como que vocês percebem aí pelos corredores, como a forma que do trabalho da Ronda, desse dia a dia aí, o que você percebe dos seus colegas, desse ambiente, quando eles chegam, todo mundo conversa que eles estão aqui, que você percebe essa situação do trabalho deles dentro da escola? Olha, pra ser sincera, desde que vocês vêm, é claro que isso é com o meu meio ali dentro da minha sala, é como se fosse mais um dia normal, não rola uma conversa dentro de sala de aula por conta que vocês estão aqui. A gente segue o dia nosso normalmente mesmo. Que bom, né? E, chegamos mais uma vez aqui ao final de um bloco, já caminhando para o final do nosso podcast de hoje. Já vai comentando se a autoridade, por que é tão difícil confiar. Também já deixe seus comentários aí sobre a confiança, se ela se perdeu, se a autoridade virou uma palavra ruim. Um pouco também, de repente, se você tiver alguma experiência com o trabalho da Ronda Escolar, siga o nosso canal, deixa um like aqui no nosso vídeo, @tvbentopodcast, e no Instagram, @tvbento.podcast. Lembrando também que está passando aqui os caracteres do Instagram também do 17º Batalhão, que autorizou a participação dos nossos colegas aqui com nós. Quem constrói uma escola segura? Para a gente finalizar a nossa conversa, essa construção de uma escola segura, ela é uma construção integrativa, ela é uma construção que as pessoas dependem de ter uma autoridade. Quem constrói uma escola segura? Quer começar, Isa? Obrigada. Eu acho que de início, claro que vem por trás toda a segurança de vocês, mas eu acho que desde o início quem constrói uma escola segura são os próprios alunos, né? Porque querendo ou não, é a gente que vai estar aqui no nosso dia a dia, é a gente que tem que evitar os certos conflitos, mas é claro que vem a segurança, né, que vocês trazem aqui pra gente, mas eu acho que de início é uma obrigação dos alunos mesmo, não tem muito o que cobrar deles. É a gente que tem que fazer o nosso papel, até porque é a gente que tá aqui vai ter que levar isso por mais alguns anos. E os alunos colaboram com uma escola segura? O que você percebe aí nessa questão? Com certeza não, a maioria dos alunos não. A gente vê muito isso em questão de briga, né? Você nunca vê um aluno tentando apaziguar uma briga, sempre dando mais palco para aquilo, mais plateia para aquilo. E claro que vocês, né, vêm com a autoridade de vocês para poder encerrar com aquilo. Então, eu acho que seja bom sim ter a segurança, mas uma coisa que falta são os próprios alunos terem mais integratividade, como você falou, e colaboração para fazer da escola um lugar mais seguro. A escola segura. Papel de quem? Papel geral, papel... Porque também, vamos dizer, também tem o papel do professor, também tem o papel do aluno. A Isa trouxe que os alunos às vezes não colaboram. Porque infelizmente, pessoal, quando está uma situação de conflito,
eu já percebi isso várias vezes, a Isa pode até me confirmar, as pessoas não estão ali para separar. Estão ali pra ver. Elas estão ali para quê? Pra ver e aplaudir. Para ver e aplaudir e falar vai, né? Enfim, essa integração da segurança, como que vocês percebem? Tem uma hierarquia? Quem primeiro tem que garantir a segurança? Como é que é? Eu acho que é o ponto que a gente mais concorda, tanto o aluno ali quanto comigo, porque eu vejo assim, hoje temos um papel muito importante acima até mesmo desse cuidado de manter essa segurança, mas é o que nós falamos, uma segurança que não faz parte do aluno, por exemplo, é você ter um problema externo. É você ter alguém que vai invadir uma escola para cometer um crime, é você ter essa questão externa, não vai depender do aluno, não vai depender do professor, acho que está muito mais relacionado à segurança pública. Porém, a segurança em geral é aquilo que não só do aluno, né? Do aluno, do pai do aluno, do professor, da polícia militar, da ronda escolar, tem que ser um trabalho em conjunto com todos. A partir do momento que a gente tem uma linguagem única, uma linguagem para que seja o melhor daquela escola, o melhor para aqueles alunos, cada um vai ter seu contexto, cada um vai ter sua parte ali dentro. E as coisas vão se resolver de uma maneira muito mais fácil. Acho que tem que chegar num ponto que a presença da polícia militar, da ronda escolar, seja apenas para você ter aquela sensação de, ainda estamos mais protegidos ainda. Mas os próprios conflitos aqui dentro, nós mesmos já aprendemos a resolver e a não ter esse conflito. Então é um ponto que realmente faz parte, acho que, de todos. Ali, né? É uma presença que precisa de todos. Legal, essa integração, Nishimura, como se constrói uma escola mais segura aí? O que você percebe nessa situação toda? Acho que nós três aqui concordamos com a mesma ideia. A segurança na escola, não só da polícia militar, mas de alunos, pais, funcionários, professores de toda a comunidade, seja nesses conflitos, na mediação dos conflitos, seja não gravando esses conflitos, né? Sim. E principalmente na segurança externa da escola, muitas coisas acontecem também do portão para fora. Então, quanto mais ajuda nós tivermos, mais protegidos nós vamos ficar. Legal. Essa construção, né? Eu até falei num podcast passado que a escola, ela justamente é um espaço desse aprendizagem, porque é um espaço que as pessoas veem que, vamos dizer assim, né, cada um traz a sua individualidade e cada um sendo individual acaba gerando um espaço de conflito por conta da sua individualidade, né? E construir uma escola segura, fazer ter essa noção de que cada um tem a sua individualidade, precisamos respeitar um ao outro, né? E entender que a Isa tem o papel dela, extremamente importante, o professor tem o papel dele e vocês também têm o papel de vocês dentro daquilo que é competência, né? Acho que é uma construção coletiva essa questão da segurança. E para finalizar também, né? Como o Negri falou, não adianta chegar aqui numa situação que o negócio já está pegando fogo, né? Então quer dizer que lá atrás algum elo dessa integração já ficou para trás, né? Seja do pai, seja dos próprios colegas, seja de um professor, seja de todos nós, né? É importante, eu acho que a gente finalizar com essa intenção de que é uma escola segura, depende de cada um de nós, não é isso? Mais algum detalhe aí para se comentar? Tudo tranquilo? Pessoal, a gente agradece vocês que participaram aqui. Vou deixar para cada um fazer o seu agradecimento. Primeiramente, 17º Batalhão e os meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no meio de nós. Agradecer a oportunidade aí, agradecer a Isa, a você como professor também, porque realmente eu acho que a finalidade que nós falamos é isso. Quanto mais integrado, quanto mais você entender a posição do outro, todo mundo tem sempre a melhorar, né? Todo mundo tem sempre a melhorar e o convívio e a coletividade vai fortalecer a cada um. E já vou ficar meu convite aqui para a Isa que eu vou presenciar a sala dela um dia com essa questão de comunicação com o próprio aluno, essa experiência que às vezes a gente traz dentro da sala de aula e talvez a tua sala ainda não teve essa oportunidade. A sala dela, inclusive, eu acho uma sala muito boa, tá? Só para destacar. Nishimura, obrigado também pela sua participação aí junto com o seu colega. Dê o nosso fechamento aí. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer você de compartilhar com a gente nossas ideias. E é isso aí. Bom trabalho aí que vocês estão fazendo aqui, tá? Muito obrigado. Isa,
Gente, eu queria agradecer vocês, peço desculpa, né, se em algum momento vocês acharam que eu ofendi vocês ou algo do tipo, mas é mais sobre a minha visão mesmo. Eu ficaria muito feliz se você começasse a fazer algumas vezes lá na nossa sala, seria super bem recebido. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, professor, por ter confiado em mim para poder fazer esse trabalho, e é isso, obrigada, gente. Divergir sem convergir, né? Sem ter conflitos. Isso é muito importante. Se todo mundo fosse concordar, seria muito fácil. Concorda? Pra gente finalizar, então, ao longo dessa conversa nós percebemos que a confiança ela não nasce de uma imposição, mas do diálogo. A autoridade existe para orientar, para proteger, ajudar a construir caminhos, não apenas para agir quando já deu errado. Uma escola segura não é aquela que tem mais câmeras ou mais viaturas, é aquela que as pessoas escolhem o respeito, a responsabilidade e o cuidado humano. Estamos apenas esperando que alguém cuide da nossa escola ou estamos ajudando a cuidar dela também? Muito obrigado, um abraço a todos, @TV Bento Podcast, aqui deixa o seu like e lá no Instagram, @tvbento.podcast. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto!